Provérbios, capítulo 21, versículo 18. A versão revista atualizada diz assim: o perverso serve de resgate para o justo, e para os retos o perfídio. Na linguagem de hoje, diz assim: as pessoas honestas ficam livres da angústia, e os maus sofrem lugar dos bons. Interessante que esse provérbio, ele está fazendo uma relação entre a justiça e a compensação, ou seja, o pagamento, né, o que se oferece para resgatar um justo. Então veja só, a pessoa que é ímpia, ela normalmente está associada às más ações, atitudes más. A gente está vendo todo dia, se você colocar aí em qualquer site de internet. Ontem mesmo teve um caso em Minas Gerais que um policial foi morto por um bandido. E o vídeo mostra, né? O policial abordando o bandido atirou nele, 2 tiros e matou o rapaz. E o bandido que teve direito a saidinha de final de ano. Eu, particularmente, minha opinião pessoal, o indivíduo que ele é condenado ele tem que pagar a pena completa. Ele não tem que ter benefício nenhum. Ele teve bom comportamento, ele tem direito. Não, ele devia ter bom comportamento fora da cadeia, não é dentro da cadeia. Bom comportamento é fora. No convívio com as pessoas. Não é o bom comportamento dentro da cadeia. Né? Então, aqui está se expressando a ideia de que as más ações dos ímpios podem ser revertidas para beneficiar os justos. Né? Para beneficiar os justos. Qual o benefício que pode se tirar de um fato desse? Que é algo ruim. É a sociedade começar a se mobilizar, os políticos que são contra essa saída se mobilizarem, propuserem leis e a lei acabar com a saída. Não é a primeira vez que acontece isso. Do bandido sair e matar alguém. Estuprador saiu e voltou a estuprar. O indivíduo saiu para assaltar, que era assaltante, voltou a assaltar. Então nós temos várias situações como essa. Então, o ímpio servir de resgate para um justo, né, é nesse sentido que uma atitude má que alguém comete leva as outras pessoas a pensarem que o que é que nós devemos fazer para impedir que isso se repita. Impedir que isso se repita. Então, as pessoas vão começar a levantar questões, né, sobre as consequências desses benefícios, desses atos, dessas atitudes, dessas leis. Então, mesmo uma ação injusta, né, um ato de injustiça como esse, a gente pode utilizar a situação e revertê-la em algo positivo. Algo positivo. Tivemos um caso agora de uma moça que cometeu suicídio em Minas Gerais. Não sei se os irmãos viram pela TV. A TV, embora não falou muito sobre isso, porque existe uma intrincada relação de interesses envolvidos, com muito dinheiro envolvido, e muita gente vai perder dinheiro. E não é pouco, são milhões envolvidos, bilhão envolvido.
Então existem páginas na internet que a vida delas é falar da vida dos outros. Qualquer coisa que você faça, eles vão falar da vida das pessoas. E aí surgiu a história de que essa moça era uma nova namorada de um outro rapaz, que é chamado de influenciador. Eu até brinco, eu digo, rapaz, ele influencia quem? Porque a minha não influencia em nada. Né? Porque uma vez eu vi ele fazendo uns comentários, eu disse, meu Deus do céu, esse cara influencia quem com essas ideias? Né? Mas está aí considerado influenciador. E aí começaram a inventar a história da moça e tinha uma rede de sites que replicavam essas coisas e se descobriu, né, um grupo de pessoas envolvidas em todo tipo de interesse, os mais escusos possíveis. E como é que se descobriu isso? Já vai ter uma CPI no Congresso para investigar esse tipo de coisa, porque se descobriu que tem ligação política, ligação com dinheiro, tem ligação com todo tipo de propósito que muitas vezes não são bons propósitos. Mas só se revelou isso depois da morte dessa moça. A moça não tinha nada a ver com a história, a moça estava em depressão, começaram a falar mal da moça dentro da internet, esculhambando a moça, que é o que acontece. Esse pessoal, é interessante que, se você lê os comentários, você vê que é uma pessoa esculhambando a outra. Falam coisas que você diz, rapaz, eu duvido esse cara falar isso, só olhando no olho da outra pessoa e dizer isso. Duvido. Não diz. Ele não diz porque ele sabe as consequências que vão vir. Então essas coisas acontecem e a gente vai tirando lições para corrigir os erros. Então, quando coisas ruins acontecem, muitas coisas boas podem acontecer depois, porque a gente começa a tirar lições dali. Para não errar mais, para não deixar que aquilo aconteça de novo. Por isso que se tem uma ideia que, por exemplo, Agostinho, né, falava isso, dizia, olha, muitas vezes, se você pode até não entender naquele momento, não compreender aquilo, mas muitas vezes Deus pega momentos ruins e reverte ele em coisas boas. Vai reverter em coisas boas. Ou seja, Deus usa situações aparentemente adversas para o homem para reverter e favorecer os justos. Favorecer os justos. Ou seja, Deus, ele pode trazer o bem mesmo em circunstâncias desfavoráveis. Você está sendo perseguido, você está sendo injuriado, você está sendo caluniado, mas Deus pode trazer algo bom naquela situação. Vai se transformar-se em algo bom. E a vida cristã é cheia disso, de momentos ruins. De momentos ruins. Eu estou escrevendo um livro na área jurídica para pastores, e um provérbio, que é o provérbio 15, ele fala que a humildade precede a honra. A humildade precede a honra porque pessoas humildes mantêm uma prática. Primeiro, se ele é humilde, ele está aberto a adquirir novas ideias, ter novos conhecimentos. Se ele é humilde, ele corrige os erros. E se ele é humilde, ele age de boa fé. É muito difícil você ver a pessoa humilde querer usar de má fé. Fazer as coisas com segundas intenções. Ela pode até errar, porque todos nós somos levados a errar, pela nossa própria natureza. Mas com o passar do tempo, convivendo com as pessoas vão começar a observar que ela, mesmo quando erra, as pessoas dizem assim, rapaz, fulano fez isso, mas não é da índole dele não.
Eu não sei se você conhece gente que já aconteceu isso. Eu já ouvi pessoas falarem isso de outras pessoas. Mas ele errou, mas não é da índole dele fazer isso não. Foi um deslize. Isso aí estão fazendo o que com a pessoa? Estão honrando ela. Estão honrando. Então, algo ruim começou a se transformar em algo bom, não justificando o erro. O erro, todos nós podemos cometer erros. O que é importante nessa lição é o seguinte, que mesmo cometendo erro, quando você tem uma atitude sincera na vida, quando você é honesto com as suas práticas, quando você é transparente naquilo que você faz, as pessoas conhecem você pelo que você é, não pelo que você representa. Porque tem muita gente que representa um personagem. Na vida real ele não é aquela pessoa. É como aquela história, meus irmãos, que eu vou dar só como exemplo, tá? Eu não estou aqui criticando. Você sempre encontra uma mulher maquiada, ela está sempre maquiada, está sempre bonita, bem vestida, perfumada, e você olha, rapaz, que mulher bonita. Manda ela tirar a maquiagem para ver o que acontece. Tem mulheres que quando tiram a maquiagem é outra pessoa. Tem vídeos assim na internet, mostrando pessoas sem maquiagem e a pessoa com maquiagem, mesmo de famosos, né, que eles falam. Aí você diz, interessante, né, a maquiagem ela faz isso. Ela traz uma certa ideia de harmonia onde não existe. Por isso que o nome é cosmético. Cosmético vem de cosmos. Cosmos vem de equilíbrio, a palavra dada é equilíbrio, né? Então dá um certo equilíbrio, dá uma certa, vem de harmonia também, a mesma palavra está ligada à harmonia, uma certa harmonia. Então cosmético é aquilo que traz harmonia. Traz harmonia. Se você tomou banho e não se perfuma, o que acontece? Num calor desse que a gente está, começa a ficar mal cheiroso daqui a pouco. Então você coloca perfume para fazer o quê? Dar uma harmonia. Trazer harmonia. Pelo menos nos cheiros, né? Então os cheiros ficam mais agradáveis. Então no nosso caso aqui do texto que a gente está analisando, coisas negativas, eventos negativos vão ser transformados em coisas positivas. Essas más ações vão ser revertidas para beneficiar os justos. Então a gente não pode olhar para os atos apenas superficialmente. É maldade? É, mas nós temos que tirar lições da lei. Quando eu vejo um caso desse pela internet, na hora eu disse, não devemos deixar ter saidinha. Se o indivíduo que devia ter bom comportamento era na sociedade, não é dentro do presídio. Ele cumpre a pena dele. Tem um caso agora na África do Sul. O rapaz, ele era campeão paralímpico. Ele matou a namorada com 10 tiros. Foi condenado a 10 anos. O que aconteceu com a namorada? Está morta, enterrada. Hoje deve ter só os ossos. O que aconteceu com a família dessa moça? A gente não sabe. O pai dela, a mãe, os irmãos. A desgraça que veio para a família. O indivíduo passa 10 anos e sai, e ele continua a viver a vida dele. Aí vai se dizer assim, ele pagou a pena. Ele pagou a pena. Aí uma certa vez na sala de aula eu disse, professor, só acha justo alguém que mata outro, passa 10 anos ou 8 anos e sai solto. Ah, mas ele pagou a pena. Sim, e a pena do outro? Ah, mas você acha que a pessoa tem que passar a vida toda preso? Lógico, o outro não está preso na sepultura. O outro está preso na sepultura porque ele também vai passar em vida. Pois é, e a família de quem ele matou? O que é que acontece com a família que ele matou? Então, quando acontece um fato desse, as pessoas têm que repensar.
Nós vivemos uma sociedade hoje que certos ensinamentos nocivos estão sendo injetados, inclusive dentro da igreja. As pessoas trazem de fora, né, como se fosse algo bom e não é. E aí quando o pastor ou o líder se levanta para questionar, esse pastor é retrógrado. Ou se não, escuta a seguinte frase, como eu já escutei: você é batistão demais. Sabe o que é batistão, meus irmãos? Batistão é aquele cara ortodoxo demais. Ele não, é como se ele não ele vivesse no mundo à parte. Não. Certas doutrinas do Evangelho têm que ser preservadas, certos ensinamentos têm que ser preservados. Então, quando se vem de fora algo que ataca a igreja, a gente tem que se levantar e defender a igreja. E isso é o tempo todo. Esses dias eu estava até pensando, eu lembrando uma frase que o pastor Mesquita me disse, e outras pessoas já me disseram: Marcos, ninguém joga pedra numa árvore que não tem fruto. Ninguém joga pedra numa árvore que não tem fruto. Quando você está sendo atacado, é porque você tem algo, tem armas, ou vamos dizer assim, frutos a apresentar, que vão de encontro àquilo que aquelas pessoas defendem. Então você é atacado. As pessoas não ficam caladas. Porque eu sempre ficava me questionando: meu Deus, por que quando eu estou nas aulas, por exemplo, quando eu estava nas aulas, né? Eu sempre questionava alguma coisa, as pessoas se levantavam para contra-atacar. Eu ficava, peraí, o negócio parece que é pessoal. Não, não é que é pessoal. É porque você tem algo a oferecer que vai de encontro àquelas pessoas, seus argumentos são fortes. Você tem argumentos bons. E aí o indivíduo fica desesperado, senão eu tenho que contra-atacar, não vou ficar calado. Então ele começa a contra-atacar, ou seja, ele joga pedra, né, na árvore. E tudo o que acontece na vida da gente, a gente tem que tirar essa seguinte lição: algo de positivo eu tenho a aprender aqui. Isso vai se transformar num benefício. Isso vai se transformar num benefício, em algo positivo. É possível transformar situações adversas em algo positivo. É possível. Essa é a lição que esse provérbio está nos dizendo. O perverso serve de resgate para o justo, ou seja, a perversidade vai ser o resgate do justo, porque quando a perversidade aparece, os bons se manifestam. E eles se manifestando vão dizer: nós não queremos isso aqui. Temos que nos levantar e nos unir para nos defender.